Olá, sejam todos bem-vindos ao Mystic World, este canal que busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. No vídeo de hoje da série Panteões, Deuses Celtas, Angus, deus do amor, da juventude e da inspiração poética. Vamos saber um pouco mais a respeito da história deste deus. Ele também é conhecido por vários nomes, tá? Eu vou tentar falar aqui sem travar a língua, prometo. Então, ele também é conhecido por Angus Mac Og, que significa o filho mais jovem, na mitologia irlandesa. O Angus, no irlandês antigo. Angus, no irlandês médio. Angus, com U, ou Angus, com HU, no irlandês moderno. É um membro da tribo Tuatha Dé Danann, e provavelmente é um deus do amor, da juventude e da inspiração poética também. Ele disse ter 4 pássaros que simbolizando beijos voando sobre a sua cabeça, simboliza o beijo, aquele beijo do fim da carta de amor, quando a gente escreve uma carta de amor e dá aquele beijinho, seria esse o significado. Vamos falar um pouquinho a respeito aí da vida do deus. Os seus pais eram Dagda e Buan. Ele dizia ter vivido em Newgrange, pelo rio Boyne. O Dagda tinha um caso, no caso com a mãe dele, que era a esposa do Nectam. A fim de esconder o caso, o Dagda fez o sol ficar parado por 9 meses. Portanto, o deus, o Angus, ele foi concebido durante esse tempo, mas de fato ficou sendo considerado como se fosse em um único dia, né? Porque o amante lá da mãe fez o tempo parar. Midir era o pai adotivo dele, que no caso era o esposo da mãe. Quando ele chegou a uma certa idade, o Angus ele foi expulso pelo o padrasto, no caso, né, o amante da mãe, o Dagda, da casa dele. A casa ficava num lugar chamado Bru, que ficava no Boyne. Boyne é uma área do rio Boyne Valley, que contém a passagem para o túmulo de Newgrange, Quat e Daunt. Ele chegou depois que o Dagda já tinha compartilhado as terras entre os filhos legítimos, e não havia mais nada para ele. Né? O deus ficou sem nada. Então, o Angus perguntou para ele se ele poderia viver no Bru, nesse lugar, por pelo menos mais um dia e uma noite. E aí o Dagda foi lá e concedeu. Não vejo por que não, né? Pode ficar. Mas no irlandês não tem artigo indefinido para um dia e uma noite. Significa a mesma coisa que dia e noite, que abrange todos os tempos. Então, acabando esse período, o Dagda voltou. Passou um dia e uma noite, ele voltou então para tomar posse do lugar. Mas o deus era malandrinho, hein? Ele disse que um dia e uma noite representava a eternidade. Portanto, o Cid, que é o nome dado às colinas habitadas pelos deuses, era dele para sempre. Ou seja, ele não ia sair daquele lugar. Em uma versão diferente da história, aparecendo num livro chamado O Cortejo de Etam, o Angus usa o mesmo truque, só que para enganar Elkmar, de Bru, no Boyne, com a conveniência, ou seja, com a ajuda do Dagda. Nessa versão, Midir, que é o pai adotivo dele, enquanto Elkmar é o marido da Buan traído pelo Dagda. Olha a confusão que essas histórias nos trazem, né? Mas a gente tem que entender que como os contos eles eram passados oralmente, muito se perdeu, então realmente vão ter aí muitas versões. E isso serve para qualquer panteão, tá? Porque dificilmente os panteões, as pessoas responsáveis por repassar essa cultura, deixou isso por escrito. De acordo com o conto A Morte dos Tuatha Dé Danann, a Angus matou seu padrasto Elkmar para matar Midir. A Angus matou também o poeta de Luglan Fadá, por ter mentido sobre o seu irmão Ogma. O poeta afirma que Ogma estava tendo um caso com uma das esposas de Lug. E aí, no caso, Deus matou ele, matou o poeta, na frente do Midir.
no cortejo de Eitan. A Angus foi capaz de levantar parcialmente o feitiço, um feitiço chamado Fuamak, contra Eitan, que era a deusa do cavalo, que ganhou do seu irmão Midir. Fuamak era um ataque de fúria, transformou a menina em uma borboleta, transformando ela em uma mulher durante a noite. A Angus fez dela sua amante, e até Fuamak descobrir sobre ele e levou ela embora. A Angus matou a mãe adotiva, matou ela por uma traição. No conto dos dois baldes, um Cid mulher é filha adotiva de Angus, que perde a batalha e acaba na companhia de São Patrick. A menina, né, no caso a filha adotiva dele, se converte ao cristianismo. E aí, no caso, Deus, o Angus, não conseguia mais reconquistar, né? Ele saía e ela morria de tristeza algumas semanas mais tarde. Na Batalha do Ventre, a Angus ajudou a defender a luta dos homens cansados, chamados Fin Mec Cumal, contra os invasores romanos. O deus ele se apaixonou por uma garota, que ele tinha visto ela apenas nos seus sonhos. A mãe dele, Abuan, procurou na Irlanda por um ano inteiro essa garota. Então o pai, Dagda, fez o mesmo. Finalmente, o rei de Munster Bob Darg encontrou ela, depois de um ano. Então a Angus foi para um lago, deixa eu ver se é um lago mesmo, deixa eu só confirmar isso aqui. O lago mesmo, o lago na boca do dragão. E ele encontrou 150 meninas acorrentadas de par em par, em duplas. E ali ele acabou encontrando, então, a mulher com que ele tinha sonhado, a sua futura e namorada, né? A gente pode chamar assim. Em 1º de novembro, Caer e Moibet e as outras meninas se transformaram todas em cisnes por um ano, bem no sabá de San Ren. E a Angus para ele foi dito, para o deus, que ele poderia se casar, né, com a garota, se ele conseguisse identificar ela como cisne. E ele conseguiu. Ele se transformou em um cisne e voou para longe, cantando uma bela música que pôs todos os seus ouvintes para dormir por 3 dias e 3 noites. A Angus foi o pai adotivo e protetor de Diarmuid, de Fianna. Ele salvou o Diarmuid e Granny de um dos lugares apertados durante a busca por Fianna. Ele possuía uma espada chamada Moraltak, a Grande Fúria, que foi dada a ele por Manannán Mac Lir. Essa espada ele deu para esse filho adotivo. Houve também uma espada chamada Lir Fury, que era a Pequena Fúria. Ela era feita de 2 lanças, né, de grande potência, que ele também deu ao filho adotivo. Mas o rapaz não teve jeito, acabou morrendo. Então, sempre que a Angus quer conversar com o filho adotivo, ele pega o corpo do filho, leva para o Brook, que é um lugar onde dá vida a ele novamente. Existem muitas outras lendas, né, de que ele era capaz de reparar corpos feridos e dar vida novamente a esses corpos, mas isso também não está confirmado. As conexões feitas entre esse deus que ele pode ser relacionado ao antigo deus celta chamado Maponus e equivalente ao galês deus do Mabon, Mabon ap Modron, considerado um músico talentoso. O deus também é considerado o deus da beleza e da perfeição da forma. Bom, eu sei que a história é um pouco confusa, são muitas informações, né? São muitos textos, são muitas ligações, cada pessoa conta de um jeito, cada pessoa tem a sua lenda. O que eu posso fazer é ir retirando essas lendas conforme eu vou localizando, trazendo para que vocês tenham conhecimento um pouco mais a respeito dos deuses aí do panteão, mesmo que a história não seja tão fiel, mas pelo menos dá uma noção, principalmente na hora da gente preparar os nossos rituais e querer ritualizar qual deus invocar, com qual panteão se identificar e trabalhar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um curtir, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu sou a Juliana Silva, esse é o Mystic World e eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com mais um vídeo, com mais uma história, mais um deus, mais um panteão. Beijo e até semana que vem.